Eu sou o Rafael Tambuco, fisioterapeuta da Clínica Física, e nós estamos aqui com o João Paulo, que é o nosso ortopedista, e hoje nós vamos falar de 5 hábitos que você pode mudar para ter menor chance de lesões nas suas corridas frequentes. Então nós vamos pontuar algumas coisas com relação à fisioterapia e à parte médica, para que você consiga entender a importância dessas duas coisas. É isso aí, pessoal. A gente juntou várias informações nessas 5 dicas e também a gente buscou trazer informações relacionadas às lesões mais comuns na corrida. Ou seja, temos muitas lesões que são frequentes na corrida, como estiramentos musculares, lesões ligamentares, lesões no joelho, no quadril, enfim. Essas 5 orientações vão ajudar a evitar lesões comuns que acontecem na corrida. O tênis ele dura em média de 400 a 700 quilômetros, mas isso varia muito da quantidade de quilômetros que você faz durante a semana, durante o mês, e também a qualidade do seu tênis e o seu peso. Se você tem um volume de treino um pouco mais alto, você precisa trocar o seu tênis com mais frequência. Por que isso? Para que ele mantenha seu pé numa posição correta e você evite alguma lesão de tornozelo, entorses ou mau posicionamento muscular, e também com relação a sobrecargas articulares, tanto de tornozelo, joelho ou quadril, tá bom? Uma das coisas importantes também é a superfície que você vai fazer os seus treinos. Caso você já esteja evoluindo, sua prova ela é um pouco diferente, um enduro ou uma prova que tem diferentes percursos, aí você vai alternando o seu treinamento, mas você tem que estar com um nível legal sobre isso. Esse é um outro tópico que a gente vai falar lá na frente. Muito importante ter cuidado com a progressão, ou seja, não exagere. Siga uma progressão regular, faça um treino com distância, com velocidade, com terrenos regulares, principalmente no começo. Evite mudanças bruscas nessas características do treino, principalmente velocidade, distância. Mesmo se sentindo bem no começo, não tente passar mais do que 10% da distância que você vem percorrendo numa semana, ou 10% da velocidade. Outra coisa é a distância. É muito importante ter cuidado com a distância percorrida. Muita gente pratica apenas corrida e tem a semana toda para correr várias vezes durante a semana e chega a um volume muito elevado de distância percorrida. Tente começar ou manter um treino de 60 até 70 quilômetros percorridos durante uma semana. Isso é um volume saudável para a maioria dos corredores amadores. Claro, se você estiver fazendo um treino para uma prova mais longa, como uma maratona, uma ultramaratona, você não precisa seguir isso. Mas se você correu 60 km por semana e tem mais tempo livre, tente adotar outro tipo de atividade que vai te ajudar. E esse é o terceiro tópico. Exato. Lembrando, gente, que o corpo ele precisa de um tempo para se adaptar aos estímulos que têm sido dado a ele. Então, com relação à liberação hormonal, recuperação tecidual, então por isso que essas cargas, esse tempo, essa distância que o Dr. João Paulo falou, ela tem que ser respeitada minimamente, dependendo do objetivo que você tiver. Por isso também que é importante esse acompanhamento que a gente vai falar. Se você procura performar ou fazer uma prova, uma maratona, você precisa preparar o seu corpo para aguentar esse nível de atividade. Por exemplo, numa corrida de rua, alguns músculos eles têm que ser trabalhados para que você consiga sustentar esse nível de atividade. Por exemplo, glúteo médio, bastante core, quadríceps, panturrilha. Então esses músculos eles têm que estar minimamente fortes para que você consiga manter uma boa velocidade, manter uma boa absorção de impacto, para que consiga performar da melhor maneira possível dentro dos seus objetivos. Essa parte de treino e fortalecimento, ela é uma parte complementar de treinamento de quem vai fazer uma prova de rua, mas tão importante quanto o treinamento de corrida em si. O repouso acontece mesmo quando você continua treinando. Se você fez treino de corrida num dia, no outro dia fez um treino de bicicleta, você acabou descansando, deixando uma parte do grupo muscular da corrida em repouso. Então ela teve tempo para se recuperar. Mas aqui eu quero falar também do repouso mesmo, do sono. A qualidade do sono é importante, o tempo de descanso é importante. Se você incluiu algumas horas de treino, você tem que incluir também de forma regular as suas horas de sono, né? A gente fala sempre das 8 horas mínimas de sono para ser adequado. Alguns estudos falam que 9 horas seria o mínimo para você manter-se saudável enquanto pratica atividades físicas. Mas assim, tenta adequar e tenta manter o sono de forma regular.
além da alimentação. A alimentação é outro tópico importante. Muitos começam a correr porque querem perder peso e junto disso mudam a alimentação de forma drástica para diminuir muito o peso. Mas se você vai correr, você precisa de energia para isso, você precisa ter nutrientes que ajudem seu corpo a se preparar a esse treinamento que você está começando. Mulheres principalmente têm um risco maior de fratura por estresse quando começam a ingerir bem menos caloria ao iniciar um treinamento de corrida. Então muito cuidado com a alimentação. Claro que é um tópico complexo também, por isso a quinta dica. O que a gente comentou aqui são dicas referentes à área da educação física, do educador físico, a área nutricional, às vezes até a parte de psicologia, que é com relação a você seguir essas orientações de uma maneira mais correta, a disciplina que você tem que ter e também entender como um todo. Então, o acompanhamento profissional, dependendo do seu objetivo, ele se faz extremamente necessário, principalmente se você quer performar. Então, a opinião com relação ao ortopedista, se você tem uma lesão prévia, se você já tem alguma queixa de dor. Então é extremamente interessante que você faça esse acompanhamento profissional, porque isso envolve várias áreas, né, doutor? E assim, são coisas muito específicas com relação à parte alimentar, com relação a horas de sono, ao treinamento. A forma de executar os movimentos. Exatamente. Entendeu? Às vezes você já teve uma lesão, se teve uma lesão é um sinal que no seu futuro pode aparecer outras lesões. Então é importante ter esse acompanhamento profissional. O médico pode entender por que você teve uma lesão. O fisioterapeuta pode entender como estava sendo o seu movimento. A atividade física ela tem que ser agradável para o praticante, então não pense em correr com dor, não pense em se exigir ao máximo, e sim vai evoluindo dentro da atividade, que é essa maneira mais correta e tendo essa orientação necessária. Gente, nos vemos no próximo quadro da Clínica Physic e deixe seu comentário. Até a próxima!